palavra à humanidade. Palavra à humanidade nada mais é do que a Bíblia falando ao ser humano. A Bíblia é a palavra de Deus para a humanidade. A Bíblia não é a palavra de Deus apenas para os cristãos, apenas para aqueles que amam a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus providenciada por Ele, registrada, palavra escrita para todo ser humano. É o recado de Deus para a humanidade. É, portanto, palavra para a humanidade. E por ser palavra para a humanidade, ela é sempre atual. Ela aborda o ser humano. Ela revela o Criador e sustentador de todas as coisas a nós, seres humanos. João 3,16, verso tão conhecido de tanta gente, começa dizendo: Deus amou o mundo. O mundo se refere às pessoas. Então a Bíblia é palavra de Deus para as pessoas, para a humanidade de modo geral. A Bíblia é a palavra de Deus para pessoas que professam as mais diversas religiões. Não é palavra de Deus apenas para os cristãos, mas cristãos são aqueles que creem na Bíblia como a palavra de Deus. E na sua palavra, Deus tem recados para a humanidade. 2 recados quero ressaltar aqui de Deus para a humanidade. Primeiro recado de Deus para a humanidade que eu quero ressaltar é o que Deus fala ao profeta Jeremias, lá no capítulo 1, verso 12. Deus diz lá: estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Sabe o que isso significa? Deus diz a Jeremias, está lá, verso 12 do capítulo 1. O Senhor me disse, diz Jeremias. Você viu bem, Deus tinha dado uma visão para Jeremias. Pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O que isso significa? Que a palavra de Deus se cumpre. Irmãos, não tem muito como evitar falar sobre este assunto da pandemia, mas é a palavra de Deus se cumprindo. Jesus fala sobre o princípio de dores. Jesus fala sobre a grande tribulação, porque a humanidade não quis saber da palavra de Deus direcionada a ela, a humanidade. Então Deus pesaria a sua mão e a igreja de Cristo que está no mundo, em parte, também vai passar por este sofrimento, porque ela está no
mundo. Jesus fala que, por amor à sua igreja, esses dias seriam abreviados. Mas virá sofrimento específico e apenas para aqueles que rejeitam a Deus. Leiam o Apocalipse, leiam as taças da ira de Deus, leiam as pragas que estão ali no Apocalipse, direcionadas àqueles que vão dar ouvidos ao falso profeta e ao anticristo. Mas é inevitável que nós abordemos este assunto, não dá para deixar de abordar, uma vez que, por exemplo, aqui Deus deixa claro a Jeremias: a minha palavra se cumpre. Deus diz a ele: estou vigiando. Deus está cuidando para que isso aconteça, para que sua palavra se cumpra. Então nós devemos, como se diz por aí, ficar espertos, vigiar e orar. Este é o primeiro recado que eu quero deixar aqui. A palavra de Deus se cumpre. Ele está vigiando para que a sua palavra se cumpra. E um outro recado parecido com este, com a palavra de Deus que se cumpre, é que a palavra de Deus se cumpre porque ele tem propósitos. Deus tem propósitos. E Deus falou para Isaías: a palavra que sai da minha boca atingirá o propósito para o qual a enviei. Isto está em Isaías 55, verso 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O que isso significa? Que Deus tem propósitos e fará que sejam cumpridos. 2 recados. A palavra de Deus se cumpre. Ele vigia para que isso aconteça. Ele cuida para que isto aconteça. 2º recado. A palavra de Deus se cumpre em relação a seus propósitos para a humanidade, sua vontade se cumprindo no mundo. E a humanidade, ela podemos dividi-la basicamente em 2 grupos, 2 grandes grupos. Infelizmente, um grupo bem maior do que o outro. Quais são esses 2 grupos? Um é o grupo daqueles que amam a Deus, e o outro grupo é o grupo daqueles que o desprezam. E segundo a palavra de Deus, são só esses 2 grupos. Não há lugar para que alguém se posicione em cima do muro. Jesus diz: quem não é contra mim é por mim, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Há inclusive uma ilustração aí de alguém que está olhando um homem em cima do muro e de um lado estão anjos. Isso é só uma ilustração. Pedindo a ele: vem para cá, pula para cá, pula para cá. E
Do outro lado está o diabo e ele está impassível, quieto, apenas observando. E alguém pergunta: escuta, porque você não fala nada? Porque você não chama seus demônios aí para puxarem também para o seu lado? E o que o diabo diz é o seguinte: vocês não percebem que quem está em cima do muro já está do meu lado? É uma ilustração, mas que trata de uma realidade em relação às nossas decisões. Quem não é de Jesus não está em cima do muro, está do outro lado. Por isso Jesus diz que quem não é por ele é contra ele. Quem não ajunta com ele espalha. Na palavra de Deus para a humanidade, nós vemos então dois grandes grupos. O grupo dos que amam a Deus e o grupo daqueles que o desprezam. A justiça de Deus se cumprirá nos dois casos. No caso daqueles que amam a Deus e no caso daqueles que o rejeitam, daqueles que o desprezam. Qual o propósito de Deus, por exemplo, para aqueles que o amam? O verso seguinte ao 11 que nós lemos sobre o propósito de Deus, que se cumpre a palavra que sai da sua boca não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. O verso seguinte fala sobre o propósito de Deus em relação àqueles que o amam. Diz o verso 12 de Isaías 55. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Este é o propósito de Deus para aqueles que o amam. Júbilo, alegria, regozijo, pessoas sendo conduzidas em paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Esse é o propósito de Deus para aqueles que esperam nele. Cabe uma perguntinha aqui. Você espera em Deus? Você faz parte do grupo que ama o Senhor? Você vive de acordo com a palavra de Deus para a humanidade, em termos da vontade de Deus? Nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós vemos também servos e servas de Deus partindo para a eternidade. Algumas pessoas questionam: por que isto? Primeiro, porque estamos no mundo sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas aflições, às mesmas enfermidades, inclusive. Daqueles que não amam ao Senhor. Mas o que a palavra de Deus diz em relação àqueles que amam a Deus? Quando nós vamos a Isaías capítulo 57, no verso 1, nós temos uma resposta que algumas pessoas, por não terem uma visão de eternidade, elas têm até um arrepio na espinha. Isaías 57, verso 1, o justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados,
e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Irmãos, só descansa quando morre fisicamente, quando parte deste mundo para a eternidade, aqueles que aqui amam ao Senhor. Só esses descansam dos seus sofrimentos. Só esses descansam das suas agonias. Nós ficamos tristes com a separação. E o Lázaro, conhecido irmão Lázaro, foi para o Senhor ontem. Deixou as músicas dele aí para nós cantarmos e louvarmos ao Senhor. Deus foi muito misericordioso na vida do Lázaro. Ele que andou tão longe dos caminhos de Deus, experimentou na sua vida, no seu corpo, as consequências do pecado. Deus teve misericórdia dele, ele foi resgatado. Nós conhecemos o seu testemunho. Nós cantamos suas músicas. Lembra-se? E assim por diante. Nessa música, por exemplo, Lázaro diz: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Foi assim na vida dele. Depois que ele entregou sua vida a Jesus, e hoje está com o Senhor, não vai mais experimentar ou sofrer as coisas, decepções, mágoas, tristezas, ofensas que muitas vezes nós enfrentamos nesse mundo, e também as limitações desse corpo que sofre por causa do pecado. O profeta Isaías, ele diz: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. E o Lázaro fala lá: a vida dele é do Mestre, o coração, ou seja, o ser dele é do Mestre. O caminho, trilhar os caminhos do Senhor e a esperança viva, que se concretiza de vez quando nós partimos para a eternidade. Primeiro grupo da humanidade, aqueles que amam o Senhor. Quanto aos que querem viver a vida a seu próprio modo, quanto àqueles que desprezam o Senhor, aqueles que rejeitam a palavra de Deus para a humanidade, que, olha, é primeiramente palavra de salvação. É a oportunidade que Deus dá a todo ser humano. Reconheça que você é pecador, que você precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, e vai ser perdoado, e entregar sua vida a Jesus, que veio para fazer isto, para pagar a dívida com Deus que você não consegue, não pode pagar. Esta é a
principal mensagem da Bíblia para a humanidade, principal recado de Deus para toda a humanidade. Mas há aqueles que desprezam a palavra de Deus, há aqueles que querem viver a vida a seu próprio modo. E o que o próprio profeta Isaías, da parte de Deus, diz? Verso 12. Sua retidão e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. Aqueles que querem viver a parte de Deus, viver segundo a sua própria justiça, segundo a sua própria sabedoria, segundo os seus próprios conceitos e própria vontade, a retidão e justiça destas pessoas será exposta. E essas pessoas não se beneficiarão, não serão beneficiadas, porque justiça fora de Deus, fora dos seus caminhos, é justiça de pessoas que rejeitam Deus. Então, da parte de Deus, o que vem? Castigo. Infelizmente, é o que vai acontecer com o segundo grupo, o grupo daqueles que não querem saber de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para a humanidade. Quantos a rejeitam? Quantos apresentam desculpas? E com tristeza nós vemos a cada dia a palavra de Deus se cumprir. E aqui a gente fala com tristeza porque ela está se cumprindo em termos da justiça de Deus, no sentido punitivo, no sentido de castigo. Mas nós falamos que quando um servo, uma serva de Deus parte para a eternidade, este crente em Jesus Cristo, esta crente em Jesus Cristo, parte para o descanso. E Deus está livrando esta pessoa dos problemas, das aflições deste mundo. Nós temos um bom exemplo na palavra de Deus para a humanidade, e é o exemplo do rei Josias. Lá no livro 2 dos Reis, no capítulo 22, nós temos um pouco do relato da vida do rei Josias, que começou a reinar quando tinha 8 anos. Claro que ele era acompanhado neste tempo, mas Josias cresceu. E lá pelos seus 18 anos, Josias, que foi um homem temente a Deus, um rei que amou o Senhor, ele resolveu fazer uma reforma no templo, uma reforma em termos da vida do povo para que se voltasse para Deus. Então ele mandou alguns recados através do seu secretário e tudo, e ordens para esta reforma do templo. E quando eles estavam lá cuidando desta reforma, foi encontrado o livro da lei, o registro escrito da palavra de Deus para aquela época, o que eles tinham, a porção da palavra de Deus que eles tinham naquela época, que eram os registros escritos por Moisés, a lei de Deus para Israel. Então foi encontrada lá pelo sacerdote Ilquias, e o secretário do rei, então, levou e leu para Josias. Nós lemos no verso 11 de 2 Reis 22. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei,
que o secretário leu para ele, ele rasgou suas vestes. Josias, lendo a palavra de Deus e vendo como era a vida do povo de Judá, ele era rei de Judá, o reino do sul, ele disse: estamos fora da vontade de Deus, precisamos muito nos arrepender, precisamos observar os princípios de Deus. Então ele rasgou suas vestes e buscou orientação da profetisa Hulda, aquela que falava da parte de Deus para a humanidade naquela época, mais especificamente para o povo de Judá. E ela deu então seu recado ao rei Josias. Verso 19, lá de 2 Reis 22, a profetisa diz: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. E no verso 20, para deixar bem claro aquilo que nós lemos no texto anterior, que fala sobre o descanso encontrado pelos servos de Deus na morte. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Josias achou descanso na morte. Infelizmente, servos de Deus, não estamos muitas vezes preparados para partir para a eternidade. Nós achamos que isto é uma tragédia, e é tragédia apenas no sentido de consequência do pecado, por isso precisamos passar pela morte física, mas não é tragédia em termos daquilo que nos espera na eternidade. Por quê? A nossa esperança é o Senhor, e Ele nos resgata. Então, quando não houver qualquer saída neste mundo, qualquer esperança neste mundo, em virtude das muitas aflições, e Deus providencia a nossa retirada do mundo, que pena, né? Aqueles que têm medo da morte, porque eles precisam examinar melhor a palavra de Deus nesse sentido. Claro, nós ficamos tristes com a separação daqueles que amamos, mas o nosso consolo é real em relação a nossos entes queridos que partem para a eternidade, aqueles que amam o Senhor. Mas a nossa responsabilidade é muito grande em relação àqueles que desprezam o Senhor. Como está a nossa vida em relação aos nossos entes queridos? Que tipo de exemplo nós somos para eles? Como eles nos veem, para que sejam alcançados pelo amor de Deus, por sua graça, por sua misericórdia, para que eles não endureçam mais o seu coração e, como nós, também possam descansar em Deus, mesmo em meio a tanta tribulação, porque o nosso coração fica apertado, nós vemos tanto sofrimento, nós vemos no próprio isolamento esse sofrimento, já nem precisamos falar das consequências da doença, mas o próprio isolamento já traz sofrimento. Mas nós temos o nosso Senhor para nos dar força.
como temos vivido diante daqueles que não têm esperança. Vamos a Lucas 14 para observarmos agora as palavras de Jesus nos alertando. Palavra de Deus à humanidade. Palavra de Deus de uma certa forma mais específica a você e a mim agora que amamos ao Senhor. Lucas 14, verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse. Então Jesus, olhando aquela grande multidão que o acompanhava, ele se voltou para aquela multidão. E olha o que Jesus disse. Não foi um discurso político para agradar a multidão e angariar mais pessoas em seu apoio. O que Jesus falou foram palavras para refletirmos sobre a nossa decisão de segui-lo. O que Jesus diz? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus vira para a multidão que o acompanhava e diz palavras que não são nada simpáticas em relação a quem esteja ali apenas para fazer uma média, apenas para querer sugar de Jesus. Jesus não diz palavras de conquista, aparentemente. Ele diz palavras para serem refletidas seriamente. Vamos analisar agora estas palavras partindo para a parte final deste tema. Palavra à humanidade. Palavra de Deus à humanidade. Olha, Jesus está falando a uma multidão. Jesus conhecia o coração de cada um deles, porque Jesus é onisciente. Então, no verso 25, nós lemos aí, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Que diferença a atitude de Jesus da atitude não apenas dos políticos, mas de muitos pastores dos nossos dias, muitos donos de igrejas dos nossos dias, que querem atrair pessoas. Mas querem atrair pessoas para se beneficiarem delas e não para alimentá-las com a palavra de Deus. Então, dizem palavras que agradam o ouvido dessas pessoas, prometem coisas que agradam a essas pessoas. Olha, ensinos de prosperidade, ensinos que falam que elas não vão ter problemas financeiros, ensinos que falam que quem vem para esta ou aquela igreja não vai ter problemas. E agora, diante da pandemia, como é que estão esses ensinos, hein?
Como é que estão as curas? A palavra de Deus se cumpre. Jesus, ele não faz média com ninguém. Jesus, ele é direto no seu discurso, na sua palavra, no seu convite de compromisso para nós. Então, o que nós vemos aí? A multidão quer regalias, mas não quer compromisso. Não quer renunciar seu modo de vida. Multidão que segue a Jesus apenas nominalmente, da boca para fora, está no grupo daqueles que rejeitam Jesus, porque não observam sua palavra, não observam seus princípios. Está no segundo grupo, não está no grupo daqueles que amam a Deus, daqueles que professam que a sua vida é do Mestre, seu coração é do Mestre, seu caminho é caminho trilhado de acordo com a vontade do Mestre, e sua esperança está no Mestre. Não, pessoas que seguem a Deus de forma nominal fazem parte do grupo que rejeita Jesus, não está no grupo daqueles que o aceitam. Segundo, Jesus diz: calcule o custo de ser discípulo com esta palavra. Isso está na sequência daquilo que ele fala aí neste mesmo capítulo 14. Ele vai falar um rei quando sai para a batalha contra outro rei, ele calcula se a quantidade de soldados que ele tem é suficiente, e se não for, ele corre para negociar a paz, para não ser destruído. E Jesus ainda dá um outro exemplo. Claro que esse é um exemplo de guerra daquela época. E o segundo exemplo de Jesus, ou invertido, os dois exemplos aí, é o de alguém que vai construir uma casa. A pessoa antes se senta e faz as suas contas para não passar vergonha diante dos seus vizinhos, diante daqueles que o observam, porque vão falar: olha, começou uma obra e não conseguiu terminar, não teve dinheiro para acabar. Servir a Jesus é para quem calcula o custo. Jesus não aceita, número 3, não aceita negociar seus princípios morais puros e santos, nem ser colocado em segundo plano. E Jesus, em primeiro lugar na nossa vida, significa submissão a Ele e à sua vontade. Por isso que ele diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque pai, mãe, mulher, marido, filhos podem se levantar contra você não concordando com os princípios bíblicos que você abraçou. E aí? Você vai ficar com Jesus ou com eles? A palavra de Jesus é direta em relação a isto. É claro que nós vamos buscar a orientação de Deus para lidar com esta situação, mas há aqueles que rejeitam a Deus. E rejeitando a Deus, estão se colocando contra você, se você realmente é um servo de Deus. Jesus não negocia seus princípios. Se você pertence a Ele, não deve negociar os princípios de Jesus para você, para a sua vida. Não deve se amoldar a eles. Ainda que pai, mãe, filho, marido, mulher, vão contra você. É por isso que em Mateus 10, verso 34, a passagem paralela a esta, de Lucas, lá Jesus diz que não veio trazer paz, mas espada.
E as pessoas acham estranho. Mas ele não é o príncipe da paz? Sim, mas há pessoas que vão se voltar contra ele, contra os seus princípios, pessoas que vão rejeitar o seu amor, e aí haverá dissensão na família. Por isso Jesus diz que não veio trazer paz, mas espada. Se você quiser ser fiel, vai arrumar confusão até na sua casa. Isso é carregar a cruz. Carregar a cruz significa caminhar, se necessário for, até para a morte por Jesus. Esta era a realidade no tempo de Jesus. Esta era a realidade. Então, o verso 27, que nós escolhemos aqui como versículo principal desta palavra de Deus à humanidade, ela é mais direta a você, que é servo de Deus, e é um alerta para aqueles que querem seguir a Jesus. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Você pode, de repente, perder um emprego por causa de Jesus. Perder amigos por causa de Jesus. Dependendo do lugar onde você vive, você está arriscado perder a vida. Nos nossos dias, há países onde os cristãos, crentes genuínos em Jesus Cristo, estão sendo perseguidos e mortos, porque decidiram no seu coração ser discípulos. Eles sabem o que é carregar a sua cruz. E carregar a cruz não é karma, não tem nada a ver com problemas nas costas, com dificuldades. Esse é meu karma. Não, cruz e karma não tem nada a ver uma coisa com a outra. Carregar a cruz é estar disposto a, se necessário for, até dar a própria vida por Cristo. E esta é a palavra de Deus à humanidade, a palavra principal. Jesus veio para resolver o nosso problema. Nós estávamos separados de Deus. Nosso problema é exatamente esse. Jesus veio para nos reconciliar. Mas ele exige de nós submissão total. Ele quer o primeiro lugar. Nós não estamos em época de não levar Deus a sério, de não levar o Evangelho a sério. O mundo rejeita Cristo. O mundo a cada dia vive cada vez mais da sua própria maneira e já começa a colocar essa sua maneira contrária à vontade de Deus nas leis dos países aí, dos nossos dias. Você poderá a cada dia, poderá ser mais desafiado. Com quem você fica? Jesus hoje está olhando para as multidões. E Jesus, ele está dizendo através da sua palavra, Lucas 14, a mesma coisa que falou naquele tempo. Ele não se impressiona com pessoas que o seguem apenas nominalmente. Ele quer fidelidade. Sabe um livro bom para ser lido nesta questão? É o livro do profeta Malaquias. 4 capítulos. Um livro pequeno. Um livro que trata do povo de Israel, mas que serve para nós, Igreja de Cristo. E agora estamos falando aquele que entregou sua vida a Jesus. A mensagem de Malaquias significa meu mensageiro. Mensagem que é para o povo de Israel, mas que hoje já falamos, é para a Igreja de Cristo. Logo no verso 1 diz, é uma advertência.
E é uma advertência que eu deixo aqui também para a Igreja de Cristo. No verso 2 tem uma declaração de Deus. Eu sempre os amei. Então, olha como que é a conversa. Deus ama. Ele diz, eu sempre os amei. Mas aí, no verso 6, Deus fala, o filho honra seu pai, o servo honra o seu senhor. Onde está a honra devida a meu nome? E aí Deus começa a relatar as coisas erradas que aquele que era o povo de Deus fazia. E começa lá pelos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? E por que dá para nós compararmos com os nossos dias? Os sacerdotes eram os responsáveis pelo ensino da palavra de Deus, o ensino da lei. Os sacerdotes eram os responsáveis pela intermediação entre Deus e o povo. Os sacerdotes eram aqueles que levavam a oferta do povo a Deus, o sacrifício ofertado, o culto. Eles eram os intermediários, os mediadores. Sabe o que estava acontecendo? Eles apresentavam ofertas de qualquer jeito, eles estavam relaxados, e o povo ia na dos sacerdotes. Os animais oferecidos em sacrifício eram animais defeituosos, cegos, aleijados. Os sacerdotes eram parciais no ensino da lei, não eram justos. Nós vemos tudo isso nos nossos dias. Pessoas que deveriam ser responsáveis pelo ensino da palavra de Deus, ensinando heresias, ensinando coisas que acomodam seus interesses. Nós vemos pessoas que deveriam estar cuidando da palavra de Deus e alimentando o seu povo, o povo de Deus. Nós vemos essas pessoas cuidando de política junto ao governo, sujeitos, inclusive, à corrupção e desonestidade que nós vemos aí neste meio. Não vemos esta separação entre igreja e Estado. O povo era infiel a Deus e muitas pessoas levadas por aqueles que deveriam alimentar o povo de Deus nos nossos dias, também é povo infiel a Deus, vivendo de qualquer jeito. Por quê? Porque seus líderes vivem de qualquer jeito. E aí o que acontecia lá na época de Malaquias? Olha, o povo era infiel a Deus no culto, na família, divórcios, lá fala dos divórcios. E Deus fala lá, eu odeio o divórcio. Eles eram infiéis na maneira injusta de falar, murmuravam muito, falavam contra Deus por causa da situação que se encontravam e era por causa do pecado. Eram infiéis, eram desonestos na vida financeira e a Bíblia fala lá em Malaquias dos dízimos e ofertas, que são um culto a Deus. No capítulo 4 de Malaquias, 4 versos 1 e 2, isso eu vou colocar aqui, e nós estamos partindo para o nosso encerramento. No capítulo 4, verso 1 de Malaquias, que nós lemos, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Esse primeiro verso, sabe o que é? É o juízo de Deus, é o castigo de Deus, e o mundo caminha para este castigo. Olha, eu, lá no início do culto, a imagem que eu queria colocar não era esta, não, de um discípulo carregando a cruz em direção até a morte. Eu queria colocar outra imagem, era esta a imagem que eu queria colocar. Ó, vou aumentar um pouquinho aqui, para ficar maior para vocês verem melhor esta imagem. Era esta imagem aqui que eu queria colocar. E depois eu pensei,
Isso pode ficar muito apelativo, mas esta é mensagem bíblica. É a advertência de Deus. Para quem segue a Cristo apenas de forma nominal, porque na prática está rejeitando a Cristo, tanto quanto aquele que já de forma declarada o rejeita. Vamos ler a segunda parte lá, o verso 2. Para o primeiro grupo, o grupo daqueles que amam a Deus. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, aqueles que carregam a cruz de Cristo, aqueles que se posicionam a favor de Cristo, submissos a Ele, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Malaquias é um livro que termina assim e fecha esta nossa palavra de Deus para a humanidade. Dois grupos. O grupo daqueles que amam a Deus e o grupo daqueles que o rejeitam. Quem rejeita Jesus está rejeitando Deus. Foi Jesus que falou isso. Rejeita o Filho, rejeita o Pai também. Que cada um de nós observe a própria vida. Como estamos andando. Se somos servos fiéis, submissos à vontade de Deus. Conta-se que uma piedosa serva de Deus foi interrogada quanto ao seu método de oração. Vida cristã ali de oração. Senhora simples. E ela disse, não tenho nenhum método. Enquanto lavo a roupa, peço ao Senhor que me lave o coração, deixando mais alvo que a neve. Enquanto passo ferro, lembro-me das perturbações e problemas que necessitam ser alisados, deixados sem rugas. Enquanto varro o chão, peço-lhe simplesmente que me varra os cantinhos do coração, toda crítica, a fim de que me possa abençoar. E ele sempre faz isso. Ele sempre faz assim. Que possamos viver como esta simples serva de Deus. Em cada uma de nossas tarefas, lembrando do Senhor, colocando nossa vida nas suas mãos. Esta é a palavra de Deus para a humanidade. Este é o propósito de Deus para a nossa vida. E é como vai se cumprir. É como se cumpre, inclusive, na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Amém?